No geral desse acampamento, porque trata a respeito das artimanhas e das estratégias do adversário contra a igreja do Senhor, né? Contra as nossas vidas. E nós precisamos, e é uma necessidade que nós temos, de conhecer, né, a respeito dessas armadilhas para que nós não venhamos a sermos vítima dessas investidas do adversário contra as nossas vidas. Então foi um tema realmente bastante oportuno, tendo em vista que o adversário, à medida que o tempo vai se aproximando, ele vai intensificando cada vez mais as suas estratégias, né, para poder enredar as pessoas do caminho da verdade. E como já foi tocado em alguns assuntos aqui, em alguns pontos bem específicos, né, apontando a respeito dessas artimanhas, dessas armadilhas do adversário, né? Foi falado aqui a respeito da questão dos enganos no que diz respeito à perversão das escrituras, né? A forma como o adversário ele tenta a todo custo e de todas as formas, de todos os meios, a tirar a Bíblia, né, do seu devido posto, né? Ele tenta desvirtuar as escrituras, né, o seu real sentido, para que, assim, dessa forma, ele possa levar o maior número de pessoas possíveis a perder a sua salvação. Eu achei interessante, por exemplo, no estudo do irmão Vasconcelos, uma palavrinha me chamou bastante atenção e eu achei, né, bastante importante trazer o significado de algumas palavras para a nossa compreensão a respeito, né, de algumas estratégias do adversário. Por exemplo, o irmão falou a respeito de sofismas. Essa palavrinha, sofisma, no entendimento de hoje, quer dizer engano. No entanto, ela passou a adquirir esse sentido ao longo da história, por conta do debate que aconteceu, né, num período anterior a Cristo. No sentido original, sofisma não tem esse significado de engano. E isso, ela passou a receber esse significado depois de um embate, uma discussão entre os filósofos conhecidos como sofistas e os filósofos que muitos consideram como compondo ali o tripé da filosofia em grau de importância, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, que eles debatiam a respeito, né, desses filósofos, porque os sofistas, eles ensinavam, né, a respeito da sua filosofia. No entanto, eles não se importavam necessariamente em descobrir a verdade. Eles se importavam mais em ganhar debates. E para isso eles se utilizavam de todo tipo de artifício para poder, né, ganhar debate. E por causa disso, eles sofreram muitas críticas, né, a respeito de outros filósofos. No entanto, nós temos que prestar atenção no período que nós estamos vivenciando atualmente, que o apóstolo Paulo, ele nos identifica que nós vivemos um período que ele chama de os últimos dias. Né? E ele dá as características, né, do porquê que nós vivenciamos esses dias. Característica essa que é claramente demonstrada a partir do comportamento do ser humano nesse período, né? Ele chama de últimos dias. Agora,
o que nós temos que prestar bem atenção também é quando nós nascemos como indivíduo, nós já nascemos inseridos em uma cultura já pré-existente. Toda cultura humana, nós imaginamos, toda cultura humana ela é dominada por um tipo de filosofia. Todos nós, todo ser humano, ele é regido por algum tipo, alguma espécie de filosofia. E aí é onde nós temos que prestar bastante atenção. Qual é a minha filosofia de vida? Nós devemos nos perguntar o porquê que nós vivemos como vivemos. Em detrimento de quê? Qual ideia eu professo? Ninguém vive na face dessa terra à toa. As nossas atitudes, nosso modo de pensar, ele tem uma causa. E muitas vezes a causa ela é o resultado daquilo que eu creio. Crença, elas impulsionam comportamentos. E quando eu digo que todos nós professamos uma filosofia, eu digo isso baseado no próprio significado da palavra filosofia. Vocês alguma vez já se perguntaram o significado a respeito dessa palavra? Essa palavra, filosofia, ela é o resultado de dois vocábulos gregos, duas palavrinhas gregas, né? Como você vê ali, ó. Por exemplo, filo. Filo quer dizer amor ou amizade. Nós temos também outra palavrinha ali, Sofia, ou Sofia, no termo original. Ela significa conhecimento ou sabedoria. Portanto, filosofia, e nós vamos utilizar desse significado aqui, ela quer dizer amor à sabedoria, ou amizade à sabedoria. No entanto, essa expressão, como vocês podem perceber, ela carrega um sentido neutro. Porque induz você a perguntar, mas que tipo de sabedoria? Que sabedoria é essa? A própria expressão não define que tipo de sabedoria é. Você tem vários saberes aí à sua disposição. Então, como ela carrega esse sentido neutro, então essa palavrinha filosofia ela pode ser utilizada em outros contextos também, né? E o interessante é que eu estudando, buscando ali a respeito desse assunto no Espírito de Profecia, a própria serva do Senhor ela se utilizou dessa palavra filosofia, como nós poderemos ver. Direito. Direita, De baixo para cima. De baixo para cima. É para direita. Eu fui para direita, certinho. Olha, a irmã White, ela diz o seguinte: a mais profunda e verdadeira filosofia de vida e fé é trazer-nos a mais íntima relação com Deus. Então, essa é a filosofia do alto. Como nós vemos aí, a própria serva do Senhor, ela identificou que existe uma filosofia que transcende a filosofia humana. Como nós percebemos aí, existe uma filosofia celeste, da qual a própria irmã White, ela professa.
E assim, nós, como servos de Deus, servos de Cristo, também nós temos que professar essa filosofia. A filosofia do céu. Então, aí a irmã White, mediante as suas palavras, ela identifica claramente que a nossa fé ela está baseada unicamente no assim diz o Senhor. A filosofia que nós devemos, como servos de Deus, professar, ela está baseada unicamente nessa íntima relação com Deus. Esse é o primeiro texto que nós observamos a respeito da filosofia do céu, né? Da filosofia celeste. Vamos analisar mais um texto aqui. Olha só, a irmã White diz o seguinte: a filosofia do Senhor, claramente delineada em sua palavra, deve ser a regra de nossa vida. Novamente, aí ela atesta que existe uma filosofia celeste e agora aí ela identifica como sendo a filosofia do Senhor. E a filosofia do Senhor, ela acrescenta, está claramente delineada em sua santa palavra. E que essa filosofia claramente delineada em sua palavra deve ser a nossa regra de conduta, a regra de nossa vida. Ou seja, nós como cristãos não nos devemos confundirmos com nenhuma outra filosofia. Quando ela fala aí a respeito da filosofia do Senhor, de forma indireta, implícita, ela está nos conduzindo exatamente ao que o apóstolo Paulo chama de a sã doutrina. Como a própria expressão diz, sã doutrina, a doutrina de Cristo é uma doutrina, ou podemos considerar também, uma filosofia não misturada. Ela é única. Você, irmão, ali quer dizer o seguinte, que o conhecimento, né? Nós devemos amar o conhecimento do Senhor. Sim. Né? Claramente como está escrito nas Escrituras. Então a filosofia é o amor ao conhecimento. Mas qual é esse conhecimento que nós devemos amar? Será que é o nosso próprio conhecimento? As nossas próprias convicções? Ou é o conhecimento do Senhor? Por isso que nós não devemos confundir essas filosofias, né? A do Senhor é amar o conhecimento do Senhor. Porque Ele que está em primeiro lugar na nossa vida, né? Então, como foi dito aí pelo irmão, né, claramente, o nosso amor deve estar unicamente direcionada a essa sabedoria aí. A sabedoria que vem do alto. A sabedoria celeste que está claramente descrita em sua palavra. Então, é somente a filosofia de nosso Senhor Jesus Cristo é que nós devemos professar. Não devemos negociar essa filosofia com nenhuma outra. Serva do Senhor ainda diz: não estudem a filosofia das conjecturas humanas, mas sim a filosofia daquele que é a verdade. Novamente, ela chama-nos a atenção aí a respeito
de uma filosofia celeste e que o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é a verdade, ele possui uma filosofia que é oposta a uma outra filosofia. Existe uma filosofia baseada em especulações humanas. Então ela faz aí uma clara distinção entre ambas as filosofias. Entre a filosofia do Senhor e a filosofia oriunda das conjecturas humanas. E um fato interessante a respeito dessa palavra, ainda devo acrescentar, é que essa palavrinha, filosofia, ela foi criada por um pagão, por um filósofo. É consenso que essa palavrinha ela foi criada por um filósofo pré-socrático, ou seja, um filósofo que viveu anteriormente ao filósofo Sócrates. Por isso o nome, pré-socrático. E Tales de Mileto é o autor dessa palavra, filosofia. E isso transmite-nos o fato de que nem toda particularidade do conhecimento humano ele é necessariamente repudiável. Não há mal nenhum em nós adotarmos palavras ou até mesmo expressões de tais filósofos ou expressões ou palavras oriundas da mente humana. Agora, qual o termo para se adotar essas palavras ou expressões? É que, uma vez que tanto uma palavra quanto uma expressão, ela não, sua significação não confronta aquilo que está escrito, não tem problema algum de nós usarmos tais coisas. Como nós vimos, a própria serva do Senhor, ela não viu problema algum em usar essa palavra que foi criada por um pagão. Porque, como eu já havia explicado antes, essa palavra tem um sentido neutro, e por ser neutra, ela não confronta a filosofia divina. Ela não confronta o assim diz o Senhor. E nós podemos identificar ainda, dentro dos testemunhos da irmã, ainda outras expressões que ela se utilizou de povos pagãos. Eu separei aqui somente 2 para compartilhar com os irmãos. Olha só, esse texto é bem interessante. Ela diz o seguinte: há muita genuína verdade no adágio. No caso citado aqui é um adágio popular e bastante conhecido. Diz assim, o homem é o arquiteto do seu próprio destino. É uma expressão que tem origem pagã. É muito utilizada aí na região norte, né, da Sibéria, por exemplo. Adágio é como se fosse um ditado. Exatamente, é a mesma coisa. Adágio é o mesmo que ditado, ditado popular. Então, para transmitir um ensinamento, uma verdade, ela não viu problema algum em se utilizar desse adágio, desse ditado popular.
para transmitir uma ideia aos seus ouvintes. Outro adágio, que até o Maurício citou hoje, sobre a questão das visitas. É isso aí. Sobre a questão das visitas, né? Outro adágio. Diga com quem tu andas, que te direi quem tu és. Exatamente. Então, a irmã White, ao longo de seus escritos, vez ou outra, ela se utiliza isso para repassar, transmitir uma ideia, né? Uma verdade bíblica. O outro texto também, semelhantemente interessante, é esse aqui. Esse texto é mais diretivo no que diz respeito a expressões pagãs, de origem pagã. Ela diz o seguinte: é-nos ordenado esforçar-nos pela perfeição de caráter. Diz o divino mestre: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus. Mateus 5, 48. E ela continua dizendo: infligir-nos-ia Cristo um suplício de tântalo, exigindo de nós uma impossibilidade. Atenção para essa expressão aí, suplício de tântalo. Ela faz referência direta à mitologia grega, o mito de Tântalo. Os irmãos conhecem esse mito? Eu vou falar. Quem foi Tântalo? Na mitologia grega. Tântalo foi um rei da Frígia. Muito ambicioso, aliás. E ele, segundo conta a mitologia grega, ele era um filho mortal de Zeus. De Zeus? Meu sobrinho fala muito sobre isso. Zeus, para quem não sabe, é o deus grego, né? Um dos deuses do Olimpo. Então, esse rei, Tântalo, ele se gabava de ser filho de um deus. Esse rei, um mortal, né? E ele frequentemente era convidado a participar do banquete lá, juntamente com os deuses. E a ambição dele subiu tanto a cabeça que ele desejou, inclusive ele se achou do direito mesmo, né, de adquirir a imortalidade. O que esse rei fez? Ele, para agradar os deuses, para adquirir imortalidade, ele acabou matando o próprio filho, entregando ele como forma de ensopado aos deuses. Aí eu estou contando essa história aqui para nós entender a expressão, né, aí que a irmã White ela utilizou. No entanto, ele não esperava que esses deuses do Olimpo, eles não gostaram nem um pouco dessa proposta de ter matado o filho, né, Pélopes. E castigaram esse rei. Mandaram ele diretamente para o Tártaro, que é uma espécie de inferno, né? Segundo a mitologia grega. E qual foi o castigo desse Tântalo? Ele foi atirado, né, para um lago, à beira de um lago, e à beira do lago tinha uma árvore bem frutífera, e ele foi condenado a não saciar a fome e nem a sede. Quando ele tentava pegar um fruto, a árvore recuava. Quando ele tentava beber das águas que ele estava submerso, a água se afastava dele, se apartava. E assim ele foi castigado pela eternidade. Ou seja,
ele desejava algo que estava tão próximo, mas que era impossível de alcançar. Daí nós entendemos aí a expressão que a irmã White utilizou, né? Nesse contexto. Porque ela estava aí expondo o pensamento de alguns, né? Porque que Cristo, com toda a sua onisciência, ele ia cobrar de seres imperfeitos algo que ele não poderia fazer. Seria impossível, É né? incoerente, né? Então ela usa essa expressão para mostrar a incoerência do pensamento de alguns a respeito disso. E aí, mas deixa eu falar assim de... Sim, a curiosidade aí, curiosidade cai para todo mundo, né? É nos ordenado esforçar-nos pela perfeição de caráter. O profeta tá mostrando para nós uma outra fonte, né? E fonte essa que mostra prudência. Ela começa pedindo a prudência lá, né? É nos ordenado, é dada a ordem para nós alcançar o quê? Uma perfeição de caráter. Diz o Divino Mestre: sede vós perfeito, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Falando a respeito, né? Infligir-nos-ia Cristo um suplício de tântalo, exigindo de nós uma impossibilidade. Aí é uma interrogação, né? Perguntando. Ele vai exigir de nós um suplício da parte desse homem, exigindo de nós uma impossibilidade. Quer dizer que essa faixa, é como você falou, ela pode ser um fundamento meio neutro. Parte pode dar certo, parte pode prejudicar, né? Então, pedindo uma perfeição, primeiro de caráter. Perfeito como é o vosso Pai que estás no céu. Que Jesus, quando esteve na terra, ele ensinava na mais clara condição possível, né? Para que o fundamento dos seus ensinos ficassem vivido e bem compreendido. Não tinha embaraço. Então dá-se a entender que está tentando limpar de nós, buscar o menos embaraço possível, de maneiras que, como fundamento e como proteção, foi posto que nós tomássemos mais cuidado nas palavras de Deus, né? E não se infligir tanto numa parte que pode mostrar neutralidade, no caso da filosofia, né? A teologia também tem uma neutralidade, todo mundo trabalha na mesma fonte, mas está pedindo maior cuidado de perfeição. Quer dizer, exigir a simplicidade das escrituras de Deus, basicamente está sendo o melhor caminho. Sempre foi. Então, dá-se a entender que por aí pode ter alguma colheita, porém, com muito cuidado, né? Senão pode cair numa impossibilidade ou imperfeição. Tá vendo? Eu queria entender aqui, irmão, o seguinte. Eu entendi um pouco ali. Olha isso. Tá todo mundo ouvindo. Quando diz aí que é nos ordenado esforçar-nos pela perfeição de caráter, porque na verdade está pedindo uma perfeição de caráter, é semelhante, né? Ser perfeito, como é perfeito, vosso Pai está no céu. Isso é uma exigência, uma ordem que nós temos, uma norma que nós temos que alcançar. E é exigido de nós isso aí, né? Agora, é algo impossível? Não. É isso que eu estou entendendo. Então, aqui embaixo, nas letras vermelhas, diz, a Celso diz assim: infligir-nos-ia Cristo um suplício de tântalo, exigindo de nós uma impossibilidade. Ou seja, o que ele está pedindo de nós, essa perfeição, é algo impossível? Não. É algo possível, né? Porque às vezes as pessoas acham que é impossível alcançar essa perfeição de caráter. Irmão, para complementar o que o irmão Ed falou, ela diz numa meditação de 9 de fevereiro que os homens... Tá dando para ouvir todo mundo? Para dar complemento ao que o irmão Ed falou, ela diz numa meditação de 9 de fevereiro
Jesus Meu Modelo, ela fala assim, ó, os homens precisam saber que só podem fruir as bênçãos da obediência em sua plenitude à medida que receberem a graça de Cristo. É sua graça que dá ao homem o poder para obedecer às leis de Deus. Aí complementa. É isso que habilita a quebrar as cadeias do mau hábito. Esse é o único poder que pode colocá-lo e conservá-lo firme no caminho direito. Correto. Verdade. Bem observado, irmãos. Então, realmente, o Senhor não exigiria de nós uma impossibilidade. Ele só revela em sua Sagrada Escritura e nos pede conta somente a respeito daquilo que é possível ser feito, que é possível ser obedecido. No entanto, diante disso que foi exposto anteriormente, alguém pode imaginar o seguinte: mas será mesmo que nós, na posição de cristãos, podemos utilizar dessas expressões de origem pagã? Isso não traz um certo risco para a nossa fé? Podemos, porventura, usar frases de origem não cristã? Então ela vai dizer aí, não necessariamente, porque mesmo por parte dessas pessoas que não professam cristianismo, eles podem, de alguma forma, também captar aspectos da verdade. Aspectos de verdade que, inclusive, são claramente delineados nas Escrituras Sagradas. E nesse texto a irmã vai explicar o seguinte: foi obra de Cristo apresentar a verdade na moldura do Evangelho e revelar os preceitos e princípios que ele dera ao homem caído. Todas as ideias que ele apresentava eram dele mesmo. Não teve necessidade de tomar emprestados pensamentos de quem quer que fosse, pois era ele o originador de toda a verdade. Podia apresentar as ideias de profetas e filósofos e preservar sua originalidade, pois sua era toda a sabedoria, era ele a fonte, o manancial de toda a verdade. Então essas verdades que esses homens, esses pensadores, eles apresentam, eles não apresentam essas verdades como ideias originais. Em que sentido? Como disse aí o texto, todas as ideias que transmitem esse senso de verdade, de realidade, são originadas de Cristo. Todas as ideias que o homem vem a pensar, elas já estavam implicitamente pré-existentes na pessoa de Cristo. Cristo, em sua onisciência, criou todas as possibilidades de ideias. Em sua onisciência, Cristo, ele criara todas essas as condições para que a mensagem do Evangelho, a verdade, ela fosse transmitida mesmo por meio de pessoas não cristãs.
Daqui a pouco eu vou apresentar algumas frases aí, os irmãos irão entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer aqui. Ela continua ainda dizendo: estava na dianteira de todos e por seus ensinos tornou-se o guia espiritual de todos os séculos. Inclusive você vê até em literaturas não cristãs, em algumas vezes, algumas ideias que coincidem claramente com as escrituras. Elas não entram em confronto com as escrituras. Por quê? Porque essas ideias, elas já tiveram uma origem, mesmo anteriormente, né, que tal pensador ele viesse dar à luz essas ideias. Cristo é o originador de toda a verdade, e todas as expressões, ideias que os homens possam exprimir, elas já pré-existiam em Cristo. E aqui nós vemos também um texto na Bíblia, na carta paulina de Colossenses. O apóstolo Paulo, ele fazendo aí uma distinção, né, entre duas formas de vivência aí. Ele diz: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Ele fala a respeito aí de pensamento. Ele fala aí a respeito de ideias. E de forma implícita ele fala a respeito de filosofia, né? Tem uma parte que ele fala. E qual a filosofia que deve imperar na nossa mente? É a filosofia do céu. E a filosofia do céu, ela tem algumas características. E mesmo de forma imperativa, ele ainda prossegue dizendo: e não nas que são da terra. O dever do cristão é pensar na filosofia do alto e não nas filosofias que são aqui da terra. Então aí Paulo ele faz uma clara distinção, né, esses dois tipos de sabedoria, e ele reforça que nós devemos pensar na sabedoria lá do alto. E aqui ele dá algumas características, por exemplo, da sabedoria do céu, né? Ele diz: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimentos. Aí ele dá algumas características da sabedoria lá do alto, da sabedoria celeste. Ei, não. Aquele indulgente imparcial, como é o significado? É aí. Você tem ali a Deixa eu dar uma olhada palavra indulgente. Deixa eu dar uma olhada aqui na No Bíblia. momento eu não estou... A Bíblia King James, deixa eu ver como é que ela fala lá. Porque sempre ela tem uma... É? Isso na Bíblia. É bem no final, aqui atrás. Imparcial já é mais fácil, né? Imparcial é aquele que não tem partido.
Olha, Tiago 3,17, né? Deixa eu ver aqui. Tiago 3,17. Onde é que está o dicionário? Você que tem mais prática aí. Enquanto isso, eu vou ver Tiago aqui. É Tiago 3,17. Indulgência é tipo vendas. É venda de. Indulgência é bem aqui. Tolerância. Indulgência. Tolera? Aqui no dicionário bíblico diz que indulgência é o mesmo que Tiago 2,17. tolerância. 2,17. Deixa eu ver aqui a versão dessa Bíblia. 2,17. Desse mesmo modo, em relação à fé. Deixa eu só, né? Que é fácil de tolerar. Tiago 2,17. Ah, 3. 17. Porém, a sabedoria que vem lá do alto. Antes é tudo para repleta de misericórdia, de bons frutos. Bons frutos, imparcial aqui. Ah, não, mas lá fala indulgência. Porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos. Bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Então, não, mas a indulgência tu tirou lá. Ah, não, indulgência pulou aí, né? Não, indulgência. Não, é daqui. Vamos lá. Indulgência. Exatamente. Então, isso aí são características daqueles que possuem a sabedoria do alto, né? Que são regidos por esse tipo de sabedoria. Todavia, há uma outra sabedoria que contrasta com a sabedoria que vem do alto. E aí ela demonstra, o autor bíblico demonstra algumas características, né, da sabedoria da terra. Ela diz: se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem imitais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Contrafação entre as duas, né? Exatamente. Então você vê que as características daqueles que são regidos pelas filosofias terrenas. E a respeito da filosofia terrena, o autor bíblico diz que essa sabedoria, contrastando com a sabedoria que desce lá do alto, é terrena, animal e diabólica. Terrena porque é humana. Animal porque possui graus de irracionalidade. E demoníaca. O que chama a atenção nesse texto aí é que o autor bíblico ele coloca aí no mesmo padrão essas condições: o terreno, o animal e o demoníaco. Ou seja, essas características estão entrelaçadas e formam a sabedoria da terra. Existe uma íntima relação entre o terreno, o animal e o demoníaco. Da mesma família. É um filho do outro. Uma coisa leva a outra. Puxa a outra. Os de natureza animais, filho do demônio. Entrelaçado. Você pode explicar um pouco mais sobre o sentimento faccioso? Por exemplo, vamos pegar ali aquela palavrinha, faccioso.
ela é derivada da palavra facção. É sinônimo de partidário. É um sentimento partidário. É um sentimento separatista, que separa. Né? Por exemplo, quem nunca ouviu falar aí, inclusive tem toda a igreja aí, as famosas panelinhas. Grupinhos organizados, mas Separatistas. que são separados entre si, mas que se encontram numa mesma igreja, por exemplo. Né? Mas não têm o mesmo pensamento, né? Não nutrem do mesmo pensamento. Mas formam grupinhos separados. Então, facção tem essa ideia, né? Essa ideia de partidarismo. Nós podemos até identificar um exemplo nas cartas paulinas, né? Existe um problema numa igreja em que alguns irmãos, compondo uma mesma igreja, diziam que ele era do grupo de Paulo. Outro dizia que era do grupo de Kéfas. De Apolo. Outro de Apolo. Outro já dizia que era de Cristo. Então, isso são facções. Tanto que não sei se você vai ler mais na frente aí, ele fala, porque onde há ciúme, né? Sentimento faccioso, há confusão e toda obra má. Exatamente. É até bom você tocar nesse texto aí. No caso do... Eu não coloquei ele não, viu? Da pergunta do irmão aí, é tipo como que tem umas igrejas que tem gente que tem mais dinheiro, o pastor ele trata melhor, e os pobrezinhos que tem menos dinheiro, ele faz uma diferença. É nessa questão aí, ó. Sentimento faccioso? No caso aí do pastor, ele está fazendo tipo de acepção, né? Tem mais condição. Facção tem mais a ver com grupos que se divergem um outro grupo. São opostos a outro grupo, entendeu? São facções. Uma facção é um grupo. E aí fala de sentimento faccioso. É aquele sentimento em que não se propõe uma aliança com os demais. Separatista. E nós sabemos que a proposta do cristianismo é exatamente promover a união entre todos os membros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Faciosos basicamente cria suas regras, suas leis, né? Eles têm os regulamentos e não mistura com ninguém. Só a lei deles. Portanto, se quebrar a lei facciosa, ele corre o risco. O bagaço quebra, porque eles combinam. Tem outras ideias, acaba não gostando. Grupos de seres humanos criam suas próprias filosofias que não aceitam serem criticados ou debater as suas filosofias com outros. Eles não abrem mão das ideias deles. Eles estão fechados. Né?
diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É para ter cuidado, para que eles não façam presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, que há só o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Tem nada a ver com Jesus, né? Exatamente. Como nós acabamos de ver, a sabedoria que é aqui da Terra, ou esse sentimento puramente humano, ela está intimamente relacionada com a proposta do inimigo de nossas almas. Ele quer que cada ser humano da face da Terra se encerre em seus próprios pensamentos. O inimigo de nossas almas, ele possui a proposta de fazer com que cada ser humano da face da Terra viva em detrimento de seus próprios sentimentos. Ele quer fazer com que o ser humano ele faça o seu ego o seu Deus. E assim o ser humano ele vive aprisionado a esse Deus. Um exemplo aqui na Bíblia com respeito à proposta do adversário. A proposta de fazer com que o ser humano ele viva em detrimento dos seus sentimentos, viva em detrimento do seu ego. Diz o seguinte o texto: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia, né? Então Jesus deixou bem claro aí para os seus discípulos a missão que ele tinha para cumprir aqui na terra, que era de dar a sua vida para salvar a humanidade do pecado. No entanto, diante dessa revelação do seu próprio mestre, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens, e sim das coisas dos homens. Olha que interessante, né? Pedro, ele se manifestou aí diante da revelação de Jesus Cristo e se revelou de forma a reprová-lo. E ele chegou ao ponto de pedir para que o seu Senhor ele sentisse compaixão dele mesmo. E que aquilo não poderia acontecer. Isso aí foi claramente uma tentação. Uma tentação na qual Pedro ele foi um instrumento. E
Jesus conheceu a intenção de Pedro ao dizer essas palavras. Pedro, com essas palavras, ele estava incitando a Cristo a meditar ou a fixar o seu pensamento, as suas emoções. E Satanás sabia que, ao Jesus fazer isso, ao se concentrar em si mesmo e não na missão que lhe for incumbida, Jesus sabia que será a artimanha de Satanás. À primeira vista, a gente poderia até imaginar que Pedro tinha a intenção de fazer o bem ali para Cristo, né? O que não é o caso. Na verdade, essa suposta preocupação de Pedro para com seu mestre, em relação à missão que ele tinha de cumprir, era uma artimanha de Satanás. Há um caminho que para o homem parece direito, né? Vai. Essa suposta preocupação era mesmo Satanás para saciar a fome de Jesus. Né? Transforma que tu está com fome. Aparentemente era um ato de piedade. Exatamente. Então, uma questão interessante nesse texto é que, ao exprimir essas palavras, Jesus ele fez um comparativo daquele pensamento aparentemente meramente humano com Satanás. Tanto é que Jesus chamou Pedro de Satanás, porque ele sabia quem estava por trás daquele pensamento. A irmã White, ela revela exatamente essa situação que aconteceu ali, né, dizendo o seguinte: Satanás buscava desanimar a Jesus e desviá-lo de sua missão. E Pedro, em seu cego amor, estava sendo o porta-voz da tentação. O príncipe das trevas fora o autor do pensamento. Impressionante aqui, não vai, é que impressão nenhuma está muito conversado aqui. Tá. Ali também, na fé. É pra ali. Porque o processo de santificação nós temos que aprender, gente. Se você não se comporta na igreja sem as conversas paralelas, o que vai escrito tudo vai ser desmascarado. Vai chegar alguma hora que alguém vai me chamar a atenção publicamente. Então eu aprendo a lição. E todo pregador que chega diz: irmãos, vamos deixar as conversas paralelas. Porque a gente vê conversas paralelas. Não, vamos deixar a conversa paralela. Vai chegar um momento que a pessoa vai dizer o nome do fulano. Irmão fulano. E eu acho que se chegar a esse ponto é para desmascarar mesmo. Porque nós temos que aprender a santificação, o que significa. Pelo menos o respeito pela presença de Deus, pelo pregador, pelas palavras que são ditas, tem que se ter. E antes de exame comigo, quero dizer ali que Pedro foi chamado de Satanás. Pelo mestre dele e pelo o visto ele não zangou não. Será que zangou? Não, Pedro não. Porque Satanás mesmo estava falando na boca dele. Depois ele deve ter refletido: rapaz, o mestre está certo.
Ele veio para cumprir um propósito, ele veio para morrer pela raça. Eu estou dizendo que o melhor é não morrer, então é o contrário do Espírito de Deus. Ele caiu na real, né? Então, eu quero chamar a atenção aqui é exatamente essa questão. Hoje, as pessoas são muito melindradas. Ah, mas porque o temperamento dela é assim mesmo, não é porque ela é assim mesmo. É assim, mas não significa dizer que deve permanecer assim. Ou nós nos tornamos parecidos com Cristo no caráter, ou nós permanecemos com um caráter diferente, com atributos parecidos com os atributos do próprio Satanás. O Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. E se nós pararmos para analisar, nós vamos saber também o que é melhor para nós. Se nós melhorarmos um pouquinho cada coisa que nós temos aprendido, é motivo de alegria e de satisfação. Mas se no outro acampamento nós vier, nós for pior do que esse, nesse nós estivermos sendo pior do que do outro anterior, tem alguma coisa errada. Então nós temos que melhorar em tudo. No comportamento, tá? Na atenção, no aprendizado, em tudo. Fica aí com mais um pontinho de tomarmos a lição. E não zangue com o outro porque o outro repreendeu, não. Se o repreendeu, talvez foi necessário. Tá, a irmã White, ela revela aí nesse texto quem é o autor por trás daquelas palavras de Pedro, né? Que era o próprio Satanás. E ela ainda diz que por trás daquele impulsivo apelo achava-se sua instigação. Jesus conhecia os propósitos por trás daquelas palavras e sabia quem era o autor daquele pensamento. O que é interessante aí também nesse texto é que ali fala de um impulsivo apelo. Que ideia vem à nossa mente quando nós falamos a respeito dessa palavra? Impulsivo. Descontrolar. Uma coisa intensa, assim, uma coisa com mais força, Sem com pensar. mais... Que age por impulso, né? Não pensa antes de agir. E aí, através desse texto, a serva do Senhor, ela nos revela aí uma das portas de entrada que o adversário ele conseguiu ali enxergar na vida de Pedro. Ou seja, Pedro, através dessa imperfeição, né, como de outros também, ele fala de um cego amor, revela que Pedro ainda ele não possuía o domínio próprio. Ele não dominava ainda as suas faculdades mentais e emocionais. E Satanás viu uma brecha por aí. É por isso que nós devemos vigiar e fazer um autoexame em nossas vidas. Porque é exatamente por conta de nossas imperfeições que o inimigo ele pode atuar
E você imagina o seguinte: Pedro, que era discípulo de Cristo, andava com Cristo, aprendia diretamente com Cristo. Ele foi usado. Agora você imagina aquele que não tem intimidade com Cristo. Dá para você entender um pouquinho aí que o inimigo ele aproveita o ensejo da possibilidade. Ou seja, o inimigo ele aproveita o ensejo, né, a oportunidade dentro da condição. Por exemplo, quando o diabo desceu para Eva, ele desceu dentro de uma possibilidade, porque Eva gostava da cobra. Entendeu? A história lá do patriarca conta lá. Entre os animais, a que a Eva se agraciava era da cobra. Por final, a cobra disse que voava e quando ela voava, seu corpo dava um vislumbrante no raio do sol, né? Então Eva achava muito bonita a cobra. E o diabo não foi com um plano pobre, né? Ele imaginou, ela gosta muito da cobra. Certamente vai dar atenção para ela. Basicamente, Pedro, por mais que fosse cheio de fragilidade, mas Jesus tinha um certo apreço também por Pedro. Era Pedro, Tiago e João os convidados para algo especial e demais, né? Então Pedro, o Senhor Jesus disse: olha Pedro, é quando tu te converter, mas quando isso acontecer, tu até conduz o rebanho de teus irmãos, ajuda eles, né? Então Pedro era acreditado, e o diabo mais ou menos deve ter imaginado que dava para colar, né? Só que ele não entendeu que ele era o dono da luz e da ciência e de todo a mente aberta, aguçada. Nós temos que ter uma mente aberta, aguçada, para que se alguém pelo menos disser sim, nós já possamos entender. Jesus viu lá que Pedro estava todo fora de si, né? Então, se ele estava fora do Santo Espírito, só tinha um outro Espírito para atingir. Então ele já claramente sabia que tinha que expulsar. Não era Pedro, era Satanás mesmo. O diabo, ele só tem acesso à nossa mente desde que nós demos essa legalidade para ele agir. Deu brecha. Por quê? Porque se não há resistência, ele pode atuar no pensamento. Se você usa de seu livre-arbítrio para resistir o diabo, então ele não encontra espaço. Se o diabo usou a mente de Pedro e ali implantou uma ideia ou um pensamento, foi porque, de certa forma, Pedro ele deu esse espaço, ele cedeu esse espaço para a atuação do inimigo. E aí onde reside o perigo, irmãos. Muitas vezes, nós nutrimos certos tipos de pensamentos que é contrário às Escrituras e que são pensamentos que residem em nosso egoísmo, que fomenta o nosso ego. E esses tipos de pensamento que são centralizados em nós mesmos é que dá legalidade para a atuação do adversário, do inimigo. Como nós vimos ali no texto de Tiago, existe uma sabedoria, que é a sabedoria aqui da terra. Lá diz que essa sabedoria é terrena e faz uma associação dessa característica terrena com a característica demoníaca. Então, uma coisa atrai outra.
se eu nutro pensamentos terrenos, ao invés de eu ser possuidor da mente de Cristo e pensar somente nas coisas que são do alto, então, né, nessa situação, eu dou legalidade para que o inimigo venha usar a mente. Porque a partir do momento que eu não tenho a mente de Cristo, eu não tenho essa cerca ou esse muro que impede a ação do adversário. Sobre a filosofia, certo? Filosofia, foi detalhado que ela é separada de duas palavras, né? Amor à sabedoria, ou então o amor ao conhecimento, ou amizade ao conhecimento. Antes, o ser humano, ele se vangloriava, ainda até hoje, das vãs filosofias ou do conhecimento adquirido no decorrer do tempo. Hoje, as universidades, os professores que são doutores, mestres, eles se vangloriam desse conhecimento. Mas é um conhecimento que Paulo ele fala que é loucura para Deus. Por quê? Porque eles amam tanto o conhecimento que deixam de amar o Criador de tudo, que é Deus. Então tá que muitos deles nem acreditam em Deus. E eu até conversava com você, parece que foi ontem à noite, né? E nós falávamos um pouco sobre... Na filosofia, os matemáticos também, eles empenhavam, eles englobavam também nessa filosofia. Porque eles amavam esse conhecimento, esse saber, aprender e a fazer as coisas acontecer. E muitos matemáticos, como Frederic Galois e o próprio Galileu Galilei, Pitágoras também, eles apresentam uma frase que elas dizem o seguinte, que a matemática é o alfabeto pelo qual Deus utilizou para formar o universo. Então, a matemática, na sua infinita problemática de grau de dificuldade, eles vê agora Deus como mantenedor e sustentador do universo. E eles vê a matemática como uma ciência exata, que foi um fundamental da formação do nosso universo. E hoje, irmãos, quando a gente olha e a gente vê o ser humano como um coração e o pensamento, que foi falado aí, que a irmã fez a pergunta, se Satanás tem o poder para isso, o nosso pensamento é um campo fértil, tanto para o bem quanto para o mal. Vai depender do que eu estou nutrindo o meu pensamento. Se eu estou aqui buscando, como nós estamos aqui nessa tarde, buscando conhecimento do alto, com certeza Deus nós estamos tentando ter a mente de Cristo, correto? Satanás ele não tem poder sobre a pessoa que ela tem a mente de Cristo. Agora, quando eu estou deixando de aprender, ou deixando essa oportunidade passar, automaticamente eu já estou deixando o quê? Uma mente aberta para Satanás entrar, para ele trabalhar. Porque tem muitas pessoas que eles colocam em mente o seguinte, eu não indo no acampamento, para mim já está de bom tamanho. Tanto faz como tanto fez. Mas eu não indo no acampamento, não fazendo esforço de ir para um acampamento, para mim buscar um conhecimento do alto, eu estou dizendo para Deus que eu não estou prestando esse conhecimento que vem dele. E é esse amor ao conhecimento que nós devemos buscar. É o amor a Deus. Porque lá ele fala, conhecer a Deus é o quê? Conhecer Jesus é tudo. Não importa eu tentar saber como Deus, ele quer trabalhar ou ele vem trabalhar na minha vida. Se ele vai trabalhar através de um irmão, de uma oração, de uma queda que eu vou tomar na minha vida, isso não importa. O importante é nós confiarmos em Deus. Porque na maneira quando eu confio em Deus, eu vou ter o quê? Eu vou obter conhecimento. E esse conhecimento vai me revestir de uma armadura que é Cristo, que vai me privar das artimanhas de Satanás. Porque duas coisas a Bíblia apresenta. O profeta Isaías ele fala de uma cerca e diz que cada mandamento que é quebrado, um fio daquela cerca vai ser tirado. Paulo de Tiago ele fala, 2,10 ele diz que aquele que tropeça em um é culpado em todos. Então a gente vai ficar acessível ao inimigo. Se nós estamos acessíveis ao inimigo, é porque nós não temos mais aquela proteção de Deus. Quando nós temos a proteção de Deus, que é o Deus do conhecimento, nós não vamos ser enganados pelos engodos do pecado. Muito bem. Como foi bem dito dos irmãos, né? Só existe dois originadores de nossos pensamentos. É Deus
ou o diabo. E o que ambos só atuarão em nosso pensamento desde que nós demos essa legalidade. No nosso caso, seja Cristo que conduz os nossos pensamentos. Amém. Amém. Aqui a irmã White diz: Satanás atua de muitos modos onde não é identificado. Até mesmo por meio de homens e mulheres que estão em posição de confiança. Então aqui a irmã White está falando a respeito de uma ação sutil de Satanás. Essa ação de Satanás é quase imperceptível. Por quê? É uma das estratégias dele também fazer simulações. E nesse texto ela revela que Satanás atua de várias formas, de vários modos, de forma camuflada. O apóstolo Paulo fala de uma aparência de piedade. Então, o inimigo de nossas almas nem sempre ele vai se apresentar como sendo um feroz leão. Muitas das vezes ele se apresenta supostamente como sendo um cordeirinho. E para isso ele atua por meio dos instrumentos que lhe estão disponíveis. E esses instrumentos podem até ser mesmo pessoa da qual nós, nossa convivência, nutrimos certos tipos de confiança nessa pessoa, ou nessas pessoas, ou num grupo de pessoas, desde que esse ou estes deem essa legalidade. Muitas das vezes as pessoas elas caem na armadilha de, por exemplo, ela julgar mediante as aparências. Vou usar aqui a figura de um líder religioso, por exemplo. Esse líder religioso, ele se apresenta uma fala mansa, um comportamento até recatado, uma nobre postura. E as pessoas são inclinadas até a julgar, dizendo que essa pessoa ela é uma enviada de Deus. Aparência de piedade, não é não. Porque ela julgou a partir daquilo que é aparente. Nem sempre aqueles indivíduos que o diabo vem a utilizar, eles vão, por exemplo, apresentar um comportamento completamente desregrado. Os irmãos já ouviram falar sobre possessões diabólicas, né? Quando nós falamos em possessões, a gente só imagina aqueles retratados nos filmes, né? Em que a pessoa perde completo o pensamento racional, perde completamente a razão.
Mas nem sempre, quando o indivíduo está possuído pelo diabo, necessariamente aconteça esse tipo de evento. Um exemplo, claramente na Bíblia, de uma pessoa que era possuída pelo inimigo, falava as coisas do inimigo e agia, atuava em favor deste, em obediência a este. Judas. Em algum momento ali, na vida de Judas, Satanás, ele sugestionava, porque ele atuava de forma exterior. Mas chegou um dado momento ali na vida de Judas, que Satanás entrou mesmo na vida dele. Lucas 22:3, por exemplo, fala disso. Lá diz: e Satanás entrou em Judas. Em algum momento, Judas não resistia mais às tentações de Satanás. E a partir do momento que não se há mais essa resistência, você dá legalidade para que ele venha residir naquela casa, naquela alma. E muitas das vezes essa brecha ela é aberta exatamente quando nós nutrimos tipo de sabedoria, né, que nos é muito íntima. Aquilo que satisfaz, por exemplo, o nosso ego. Toda sabedoria humana ela tem esse objetivo. Satisfação do ego humano. Existem várias propostas de filosofia aí que é exatamente endeusar o ego humano. Prioriza a razão humana ao invés da razão oriunda da sabedoria celeste. Ela ainda chega a dizer: ele sugerirá à mente deles erros plausíveis de pensamento, ação e palavras, que criarão dúvidas e produzirão desconfiança onde eles pensam que há garantia de segurança. Geralmente, quem está no erro, na condição de errado, não pensa assim dessa forma. Geralmente ele está seguro de si, de que está no caminho correto, quando na verdade ele está no caminho errado, no caminho proposto por Satanás. 22:3. E aqui, por exemplo, não há dúvida que de homens aí do mundo secular, aqui eu apresento aqui um filósofo que é bastante conhecido aí na academia, principalmente nas universidades, na área de filosofia. Esse filósofo alemão, Nietzsche, bem como seus pensamentos, a sua filosofia, tem tirado em especial muitos jovens da fé cristã. E uma artimanha do adversário é, de muitas vezes, apresentar as verdades que esses homens captam, né, através das experiências de suas vidas, e usa essas verdades como chamariz. A pessoa acha agradável ali um determinado posicionamento dele a respeito de um pensamento filosófico, e por ele achar interessante, ele corre o risco de abraçar a filosofia do indivíduo por inteiro. Por exemplo, essa frase aqui é interessante pelo seguinte: ele diz: aquilo que não me mata só me fortalece. Isso é uma frase que
de certa forma, ela nos provoca algum sentimento de ânimo, né? Porque ela nutre o sentimento de que é possível nós vencer os obstáculos da vida. Através das experiências, nós conseguimos adquirir condições necessárias para nós vencermos as agruras da vida, né? No entanto, nós sabemos que uma das estratégias do adversário é misturar verdades com mentiras. E esse mesmo que disse essa frase até motivadora também disse: e o homem, em seu orgulho, criou Deus à sua imagem e semelhança. E o homem, seu orgulho. Então, para ele, a ideia de Deus, ele nem cria que Deus existia, é pura invencionice da mente humana. E imaginar que um dia ele já professou a fé cristã. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui com os irmãos, com a igreja, nesta tarde, é para nós sermos mais vigilantes no que diz respeito às artimanhas do adversário. Nesse sentido, para nós fazermos uma autoanálise, né? Será que tipo de filosofia eu estou professando na minha vida? Será a filosofia do alto? Será a filosofia da terra? O porquê nós vivemos como vivemos? Porquê agimos como agimos? Ninguém está escape de alguma filosofia. Ou você professa em palavras ou em atos a filosofia do céu ou a filosofia dos homens, que é a que agrada o inimigo de nossas almas. Que Cristo seja o dono das nossas mentes. Amém. Que nós venhamos a nutrir os pensamentos de Cristo em nossas vidas. E que nós estejamos a cada dia buscando mais e mais da presença do Senhor, para que Ele venha implantar o seu pensamento em nosso pensamento. Que vivamos não mais o eu, mas que Cristo vive em nossas vidas. Amém. Essa é a mensagem que eu vim compartilhar com os irmãos a respeito dessa questão da filosofia, e que possamos, de fato, vivenciar somente a filosofia de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E somente a Ele devemos viver de forma plena, conforme a vontade de nosso Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Agora as horas